Capítulo 43, o discurso. Natividade é que não teve distrações de espécie alguma. Toda ela estava nos filhos, e agora, especialmente na carta e no discurso. Começou por não dar resposta às efusões políticas de Paulo. Foi um dos conselhos do conselheiro. Quando o filho tornou pelas férias, tinha esquecido a carta que escrevera. O discurso é que ele não esqueceu. Mas quem é que esquece os discursos que faz? Se são bons, a memória os grava em bronze. Se ruins, deixam tal ou qual amargor que dura muito. Lembre-se que, claro, bronze é o material que a gente faz as estátuas, né, para serem lembrados, das estátuas dos personagens para serem lembrados. O melhor dos remédios, no segundo caso, é supô-los excelentes, se no caso deles terem sido ruins. E, se a razão não aceita esta imaginação, consultar pessoas que a aceitem e crer nelas. A opinião é um velho óleo incorruptível. Fantástica. Este conselho para você, ok? Você fez alguma porcaria, a tua consciência vai ficar te acusando, né? Então o que você faz? Qual que é um ótimo remédio? Você procura uma pessoa que queira te lisonjear, né? Então, se você é patrão numa empresa, procure um funcionário mais puxa-saco que você tiver. E aí, pergunte para esse funcionário, olha, eu fiz tal coisa, né? Será que foi bom ou ruim? Esse funcionário vai dizer para você, nossa, foi maravilhoso, você não errou em nada nessa situação. E aí você tem essa ajudinha extra, né, para se convencer daquilo que você sabe que não é verdade, né? Bom, eu coloquei uma notinha aqui, procurar os contros para fazermos crer em nossa mentira. Ah, tá. Procurar os outros para fazermos crer em nossa mentira. Como pedir conselhos amorosos a um lascivo, né? Esse é um outro exemplo bom, né? Você tá lá, você tem uma namorada ou uma esposa, e você tá começando a flertar com uma outra pessoa, né? E você sabe que você tá errado. Você sabe que você devia de respeitar a sua esposa ou a sua namorada. O que você faz? Você pega o cara mais lascivo, o cara mais galinha que existe e pergunta pro João. Você chega, João, o que você acha? Eu estou meio que flertando com essa menina. Ele vai te dar tudo quanto é tipo de elogios e vai te parabenizar, né, pelas suas conquistas e vai te incentivar a ir por esse caminho. Aí a sua consciência vai falar, ufa, ou pelo menos a parte que está tentando cobrir a sua verdadeira consciência. Paulo tinha talento. O discurso daquele dia podia pecar aqui ou ali por alguma ênfase e uma ou outra ideia vulgar e exausta. Tinha talento, Paulo. Em suma, o discurso era bom. Santos achou-o excelente, leu-o aos amigos e resolveu transcrevê-lo nos jornais. Natividade não se opôs, mas entendia que algumas palavras deveriam ser cortadas. Cortadas por quê? Perguntou Santos e ficou esperando a resposta. Pois você não vê, Agostinho. Estas palavras têm sentido republicano, explicou ela, relendo a frase que a afligira. Santos ouviu-as ler, leu-as para si e não deixou de lhe achar razão. Entretanto, não havia de a suprimir. Pois não se transcreve o discurso. Ah, isso não. O discurso é magnífico e não há de morrer em... Ah, tá. A minha entonação não ficou legal. O Agostinho, né, que falou, pois não se transcreve o discurso. Então tá, então não vamos transcrever discurso nenhum. Ah, isso não. Natividade respondendo. O discurso é magnífico e não há de morrer em São Paulo. É preciso que a corte o leia e as províncias também. E até não se me daria fazê-lo traduzir em francês. Em francês pode ser que fique ainda melhor. Mas, Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz. Errei mais uma vez. Quem falou, pois não se transcreve o discurso, foi a Natividade, ok? E aí,
O Agostinho respondeu: ah, não, o discurso é magnífico, tô querendo até traduzir ele para o francês, né? E aí, sim, daí a Natividade agora fala, né? Mas Agostinho, isso pode fazer mal à carreira do rapaz, o imperador pode ser que não goste. Pedro, que assistia desde alguns instantes ao debate, interveio docemente para dizer que os receios da mãe não tinham base. Era bom pôr a frase toda, e a rigor não diferia muito do que os liberais diziam em 1848. Um monarquista liberal pode muito bem assinar esse trecho, concluiu ele depois de reter as palavras do irmão. Justamente, assentiu o pai. Natividade, que em tudo via a inimizade dos gêmeos, suspeitou que o intuito de Pedro fosse justamente comprometer Paulo. Olhou para ele a ver se lhe descobria essa intenção torcida. Mas a cara do filho tinha então o aspecto do entusiasmo. Pedro lia trechos do discurso, acentuando as belezas, repetindo as frases mais novas, cantando as mais redondas, revolvendo-as na boca, tudo com tão boa sombra que a mãe perdeu a suspeita e a reimpressão do discurso foi resolvida. Também se tirou uma edição em folheto e o pai mandou encadernar ricamente 7 exemplares que levou aos ministros e um ainda mais rico para a regente. Que coisa mais chata que deve ser, né? Ser ministro e ter que ficar recebendo discurso aí de pessoas para ler, né? Lembre-se, regente aqui, quem que é a regente? É a princesa Isabel, ok? Pelas datas aqui, né? Eu anotei, foram 3 oportunidades em que a princesa Isabel foi regente, né? Primeiro foi do mês 5 de 1871 ao mês 3 de 1872. Depois foi do mês 3 de 1876 ao mês 9 de 1877. Depois do mês 6 de 1877 ao mês 8 de 1888. Então, certamente, numa dessas ocasiões, né? Você diga-lhe, aconselhou Natividade, que o nosso Paulo é liberal ardente. Liberal de 1848, completou Santos, lembrando as palavras de Pedro. Santos cumpriu a risca. A entrega se fez naturalmente e no Palácio Isabel a definição do liberal de 1848 saiu mais viva que as outras palavras, ou para diminuir o cheiro revolucionário da frase condenada pela mulher, ou porque trazia valor histórico. Quando ele voltou a casa, a primeira coisa que lhe disse foi que a regente perguntara por ela. Mas, apesar de lisonjeada com a lembrança, Natividade quis saber da impressão que lhe fizera o discurso, se já o lera. Parece que foi boa. Disse-me que já havia lido o discurso. Nem por isso deixei de lhe dizer que os sentimentos de Paulo eram bons, que se notávamos certo ardor, compreenderíamos sempre que eles eram os de um liberal de 1848. Papai disse isso? Perguntou Pedro. Por que não, se é verdade? Paulo é o que se pode chamar de um liberal de 1848, repetiu Santos, querendo convencer o filho que tinha dado a ideia no começo, né?